Olá, tudo bem? Meu nome é Milena Schatz, sou designer industrial, sou formada pela Universidade Regional de Blumenau, a FURB, tenho 36 anos, sou casada, mãe da Laura de 5 anos e trabalho há 11 anos como projeto de interiores. Nesses 11 anos, 10 eu tenho o meu escritório, que é a Invento Design Projetos, e também há 3 anos nós abrimos a Carpintaria Indústria de Móveis. Essa empresa, Invento Design Projetos, ela trabalha com a parte de projetos de interiores. E eu trabalho, tenho um sócio e trabalho com essa parte de vendas e atendimento ao cliente, a parte projetual. Há uns anos a gente montou uma equipe, então hoje eu já consigo não ficar tanto na parte operacional, mas eu ainda trabalho bastante na parte operacional. E aí as pessoas me perguntam assim: Milena, o que você faz na verdade? E eu tenho uma frase que eu costumo falar com eles para eles, e eles ficam espantados quando eu falo, que a frase é assim: eu coloco em prática os seus sonhos e desejos. E aí eles ficam meio abismados com isso, sonhos e desejos, como assim? Bom, eu trabalho com design de interiores. E quando eu desenvolvo um ambiente para vocês, eu trabalho com a parte do sonho de vocês, do desejo de vocês. Então, eu executo o sonho e o desejo dos clientes. E às vezes a minha menina, ela também me pergunta: mãe, o que você faz mesmo? Você constrói casas? Aí eu brinco com ela: não, mamãe não constrói casas, né? A mamãe faz a parte de dentro das casas. E essa parte é a parte que as pessoas têm um sonho de um quarto lindo, um banheiro lindo, uma sala linda. E aí, às vezes, ela diz para as pessoas: ah, minha mãe, ela constrói sonhos. E eu acho tão bonitinho, porque na inocência dela, ela captou o que eu penso. E aí vocês vão me perguntar assim: Milena, mas sempre foi assim? Claro que não. Eu nunca tive essa confiança em dizer para as pessoas: ah, eu realizo sonhos. Porque eu não acreditava. Por mais que eu tenha 10 anos de experiência, eu sempre tive, muitos anos atrás, eu tive que trabalhar a minha questão da insegurança. Por quê? Porque a gente vem, eu principalmente, venho de uma família em que não tem condições financeiras. Eu tive que batalhar muito para fazer minha faculdade, não consegui entrar logo que me formei no colegial, tive que trabalhar e também fazer outros cursos antes de entrar na faculdade. Então, isso me atrapalhou um pouco na carreira profissional. Eu entrei mais tarde que outras pessoas, com a parte de projetos, com design e tudo mais. E aí, o que acontece? Eu, na minha vida pessoal, tenho uma vida um pouco mais atrapalhada. Assim, eu sou tão focada no trabalho que na minha vida pessoal eu acabo esquecendo algumas coisas. E vou dar um exemplo que vocês vão rir vendo esse vídeo, mas é verdade, aconteceu. Tem uma professora que é de prova e hoje ela cuida da minha menina à tarde e ela ainda relembra dessa história. Eu fui buscar a Laura, tinha uns 2 anos na escola e naquela folia, sempre atrasada, eu tinha que voltar para o escritório, porque já tinha um cliente e à noite eu tinha que atender. Eu coloquei a Laura dentro do carro, coloquei o cinto, tudo e fui embora. Quando chega no caminho, eu chego em casa, deixei a Laura e o marido pergunta: e a mochila da Laura? E a mochila da Laura ficou na frente da escola, em cima da calçada. Como as professoras já me conhecem, foram lá, viram uma mochila, já desconfiaram que era minha e recolheram a mochila e guardaram. Da minha sorte, Mas enfim, isso é um dos episódios que acontece na minha vida pessoal. De vez em quando eu esqueço alguma coisa por aí. Ou é bolsa no restaurante, ou a gente marca algum evento com os amigos que eu esqueço, lembro depois. E aí as pessoas começaram a duvidar de mim profissionalmente. Como que ela é no trabalho? Se ela é assim, toda, ainda brinco, aloprada, fora do escritório, como ela deve ser? Isso começou a me fazer mal, porque, pelo contrário, no meu ambiente de trabalho, eu sou extremamente profissional. Eu sou muito organizada, eu sou muito detalhista. Os meus fornecedores que trabalham comigo
Tem fornecedores que trabalham desde o começo, tem fornecedores que já trabalham há 5, 6 anos comigo, pintores, eletricistas. E eu recebo muito elogio deles, porque eles falam, Milena, tu és de poucas as profissionais em arquitetura, design e tudo mais, que está no horário para esperar a gente. Tu és das poucas que repara nos cantinhos. Mas eu reparo, porque eu sempre brinco. Se eu observo, o cliente também vai observar. É a casa dele, ele vai reparar todos os detalhes. Então, isso começou a me atrapalhar profissionalmente, porque as pessoas começaram a duvidar de mim e eu deixei que isso me influenciasse. Então, eu comecei a lembrar de algumas coisas minhas lá da infância. Primeiro, você escuta na sua infância que você não vai dar conta de fazer a faculdade, que a faculdade é cara, que tudo mais. Ok, passou, entrei na faculdade. Com um tempo, eu entrei na faculdade e percebi, realmente, tá pesando. Por quê? Eu já tinha criado um bloqueio lá atrás das pessoas que estavam me dizendo que eu não ia conseguir. E quando eu entrei na faculdade, eu percebi o quê? Realmente, não de todas, né, mas de algumas escolas públicas, eu estudei num período de uma que a professora não aparecia na escola. Meu português foi péssimo. Para eu entrar na faculdade, eu tive que estudar muito. Então, assim, quando eu entrei na faculdade, eu vi as pessoas vindo de escolas particulares, fizeram cursinho e tudo mais, e eu não fiz nada disso. Pessoas, na minha época, quando eu comecei a faculdade, como sou um pouco mais velha, mais velha não, mais experiente, as pessoas tinham computadores em casa e tudo mais. Eu não tinha nem em casa e nem no trabalho onde eu trabalhava. Então, às vezes eu comprava briga com os professores, que eles mandavam um assunto que eles iam fazer uma prova relâmpago, assim, às 3 da tarde eles mandavam um e-mail. E aí um dia eu falei pra ele, eu não tenho e-mail, eu não tenho computador pra ver. E aí aquele dia ele ficou bem sem graça, assim. E aí eu falei pra ele, você coloca as coisas lá e eu não posso acompanhar, professor. Então aquele dia ele, né, por conta disso, tomou outras providências para conseguir que eu também acompanhasse. Enfim, mas isso nunca me impediu de aprender. Eu sempre fui atrás, só que com muito mais dificuldade. Enquanto os meus amigos estavam lá na frente, eu ainda caminhando para chegar perto deles. E aí o que aconteceu? Eu comecei a perceber que os meus amigos, muitos deles, os meus melhores amigos da faculdade, já trabalhavam na área. E isso começou a me afetar. Por quê? Depois, na minha carreira profissional, eu percebi o quê? Eu percebi que os meus amigos, eles, como tinham mais experiência, eu não conseguia acreditar em mim, porque eles tinham mais experiência, eles já sabiam um pouco mais que eu. E aí, depois que eu me formei, eu comecei a observar o seguinte, eu vou fazer esse projeto, mas eu acho que não vai ficar tão bonito que nem o deles, porque, eles já trabalham na área. Mas eu acho que eu não sou tão boa assim, viu? Porque olha ali, ela faz coisas lindas, ela trabalha muito mais tempo que eu. E ela realmente é ótima, essa pessoa que eu estou apontando. Ela é maravilhosa e eu sempre admirei muito e me espelhei muito nela. Porém, eu também sou boa, só que eu não conseguia acreditar em mim. E depois desse tempo, pessoas, vêm falando sobre o escritório, e a gente vem fazendo projetos e tudo mais. A gente já fez mais de 200 projetos, claro, entre acertos e erros. Mas enfim, a parte principal foi de acertos. E hoje foi um dia muito gratificante, porque eu recebi uma mensagem de uma cliente que a gente fez o quê? A gente fez o projeto de interiores, terminou, e ela comprou a marcenaria de mim também. Eu ofereci para ela, a marcenaria, e ela fechou comigo também. E ela mandou um texto lindo pelo WhatsApp hoje. Só que o que acontece? Eu, se fosse em outras épocas, ia achar maravilhoso, mas não ia acreditar em mim. E aí, várias pessoas começaram a mandar textos, mensagens, ou outras falavam. Uma, inclusive, me disse uma vez que até hoje, assim, eu lembro, que ela fala, Milena, tudo que vocês tocam no escritório vira ouro, tudo que vocês começam, que vocês executam, fica lindo e maravilhoso.
Eu achei fantástica essa frase. Mas e aí? Vocês acham que eu ainda acreditava em mim? Não, eu ainda não acreditava em mim. Então, a insegurança, ela só é combatida quando você realmente acredita em você. E aí eu penso, será que todos os profissionais da minha área são como eu? Ou eles são bem seguros? Será que os recém-formados, eles conseguem ter essa segurança logo que se formam? Quais são as crenças deles? O que eles pensam? E eu pensei e resolvi hoje fazer um vídeo falando um pouco sobre a insegurança e como eu consegui, com o passar do tempo, melhorar esse ponto negativo do meu trabalho e mostrar para as pessoas que realmente eu sou segura e eu sei o que eu faço e eu sei o que eu projeto, tanto na vida profissional como também na vida pessoal. Eu comecei a mudar um pouco a minha postura pessoal, né? Mostrando às pessoas o que eu sou capaz. E eu percebi muita mudança. A partir do momento que eu acreditei em mim, a minha postura profissional para vendas melhorou muito. Porque a gente, como designer de interiores, a gente tem que ter também, além disso, um domínio sobre as vendas, que é o principal. Hoje a concorrência é grande, né? Muitas pessoas se formando e a gente tem que ter esse domínio de vendas. Bom, falando então um pouco hoje sobre a insegurança, por que eu resolvi conversar hoje um pouco sobre esse assunto? Porque, como é uma coisa que aconteceu comigo e assim veio me atrapalhando profissionalmente, eu resolvi dar algumas dicas do que eu fiz para que eu pudesse usar isso a favor de mim, né? Então, mudar esse ponto e melhorar para que eu pudesse melhorar também profissionalmente e pessoalmente, em busca de um crescimento realmente. A insegurança só é combatida quando você realmente acredita em você. Então eu passei realmente a acreditar um pouco mais em mim, não que ainda não me bata, as crises de insegurança me batem. Por exemplo, esse trabalho que eu estou desenvolvendo agora, conversar com vocês, me deixa ainda um pouco insegura, porque sai da minha zona de conforto. Então, sempre que algo sai da nossa zona de conforto, a gente cria uma insegurança, por medo, por tudo mais, né? Então, assim, toda essa história que eu contei para vocês é para mostrar para vocês o quê? Que um ponto lá da minha infância, das pessoas dizendo que eu não consigo, e lá na faculdade, eu vendo pessoas que já trabalhavam mais tempo que eu me tornava o quê? Com inferioridade, com sentimento de inferioridade. E isso foi me atrapalhando profissionalmente depois no decorrer dos anos, porque eu sempre passei a não acreditar em mim. Então essas coisas, elas vão atrapalhando a nossa vida profissional e a gente nem vai percebendo. O que eu optei hoje? Então a gente fazer, eu vou separar por tópicos, né, assim, por pontos do que eu falo e vou mostrar para vocês como eu trabalhei esse assunto, né, esse ponto da insegurança para transformar em segurança. Então a primeira coisa que eu fiz foi fazer esse autoconhecimento, pegar o caderno, né, se você não quiser anotar, mas mentalmente ir buscar o que te deixa inseguro, quando, em que momento te deixa inseguro. E aí eu fui buscando essas informações lá da minha infância para justamente saber o que me deixava insegura. E foi lá uma das coisas, né, na minha infância, que você não pode, você não é lugar para você, porque é difícil, Então isso foi uma das coisas que eu anotei. Anotei também essa questão da faculdade, né, de pessoas que já trabalhavam na área, tinham mais conhecimento, e fui anotando no decorrer do tempo. Eu me sinto insegura quando eu converso com as pessoas? Não, pelo contrário, quando eu estou no meu trabalho, é incrível, eu consigo... é porque eu acho que quando a gente tem paixão, a gente ama o que faz, então a gente tem o domínio e a gente vai conseguindo levar as coisas, né, com mais tranquilidade e tal. Mas aí o que eu percebi? Quando eu apresento um orçamento, eu fico nervosa. Por quê? Porque a concorrência é grande, a gente tem várias pessoas que estão brigando por esse cliente, e aí isso começou a me gerar uma insegurança também. E o corpo começou a dar sinais, claro, é visível. Quando você está inseguro,
A sua mente está te dizendo que você não é capaz daquilo, que acha que não vai fechar, e o teu corpo, por mais que tu fale sim, o corpo diz não. Então é aquela coisa. Várias coisas que eu fui observando, assim, posicionamento de mão, voz, tudo isso foi me atrapalhando. Aí eu comecei a fazer um autoconhecimento, anotei tudo que eu podia e comecei a ler. Então, comecei a ler e buscar informações. E o segundo ponto, o que mudou também é questão de postura. Eu costumo, assim, né, ombrinho mais para baixo, às vezes falo mais baixinho. Comecei a perceber, não, você é uma boa profissional. Primeiro, postura. Né? Nada de postura arrogante, mas a partir do momento que você consegue ter uma postura adequada, você também mostra que você é capaz, que você é competente. Então eu comecei a me manter uma postura mais ereta, uma voz um pouco mais firme, tudo isso foi me ajudando. E a segunda foi o me arrumar. Às vezes, com preguiça, não passava o batom para ir para o escritório, não passava maquiagem. E aí, o que eu comecei a perceber? As pessoas começam a observar isso. Então, comecei a mudar. Quando eu falo em estar bem alinhada, eu não quero dizer com roupas de marca, nada disso. Eu quero dizer bem vestida. Uma calça, uma blusa que combine, né? Um batom, um lápis no olho. Não precisa muita coisa para a gente estar bem alinhada. Porém, isso é importantíssimo, a gente já sair assim de casa, que nos deixa, né, eleva a nossa autoestima. A gente fica mais bonita, e quem não gosta de receber elogios? A gente sabe, um olhar, um comentário, deixa a gente mais feliz. Então, são coisas que já vão melhorando a nossa postura. Eu comecei a perceber também que eu ficava insegura quando as pessoas me falavam assim, me perguntavam algo que eu não sabia. Opa! Não sabia responder. E agora? Então, o que eu comecei a fazer? Lá no começo da faculdade, depois que a gente se forma, na verdade, lá no começo da profissão, eu comecei em tudo que era curso. É curso de um fornecedor que vai dar uma explicação sobre porcelanato. Ia. É um curso que fala sobre tipos diferentes de tecidos para cortinas, pregas, acabamentos. Ia. Então, vamos fazer uma visita técnica numa empresa de portas. Eu ia também. Com isso, eu fui pegando experiências, fui pegando conhecimento. E essas coisas também me ajudaram a ter segurança. Porque o cliente, ele te questiona e eles acreditam tanto em você que tudo que você fala, muitas vezes é lei para eles, né? Então, você também não pode passar uma informação errada. Eu costumo dizer que se você não sabe, você seja sincero, diga que não sabe, que você vai buscar essa informação e depois passa para ele, tranquilo. O meu marido, ele vem trabalhando na parte da marcenaria, é uma área nova, ele vem da área têxtil e às vezes ele fica meio apavorado. Meu Deus, e se ele me perguntar isso? Vai ser sincero, você vai dizer que não sabe e que você vai buscar a informação e que qualquer coisa você vai trazer um técnico para ajudar ele, né? Um responsável que entenda sobre esse assunto. Então, assim, a gente tem que aprender a dizer a verdade e a gente tem que ser transparente, porque as pessoas sabem quando a gente é ou não transparente. Então, essa parte de cursos é importantíssimo também para a tua insegurança, para cortar ela. Quanto mais conhecimento técnico você tiver, mais experiente você vai estar e mais domínio sobre o assunto você vai ter também. E outra coisa que eu comento também muito é preparar-se. Como preparar-se? Por exemplo, antes de eu estar aqui com essa conversa com vocês, eu treinei várias vezes. Por quê? Não é uma coisa fácil para mim falar em frente a uma câmera. Eu nunca faço. Eu sempre fui muito reservada quanto a isso. Então, eu tive muita insegurança. O que eu fiz? Treinei. E ainda estou treinando. Porém, eu me preparei também para esse vídeo. Então, a gente tem que se preparar sempre. Lá no escritório, quando a gente vai fazer a apresentação de um cliente, o que a gente faz? A gente monta a sala de reuniões e eu cobro muito das meninas. Eu gosto de quem tá lá me auxiliando. 30 minutos antes, eu quero a sala de reuniões pronta, arrumada. Por quê? O cliente pode chegar mais cedo,
Porque você tem que sentar lá, observar, olhar o projeto do cliente. Claro que eu não estudo o projeto do cliente em 30 minutos. Eu acompanhei todo o processo de criação, desde a planta baixa, conceito, conversei com eles, fiz entrevista. Então, eu estou por dentro de todo o projeto, todos mesmo. Eu fico por dentro de tudo que acontece. E ajudo na parte do desenvolvimento e da criação. Mas quando eu sento lá, eu me projeto apresentando aquele projeto. Então, o que eu faço? Coloco o projeto, ligo a TV, abro o notebook, vejo os acabamentos, se todos que estão especificados no projeto já estão separados, etiquetados e à mão. Olho se a minha lapiseira, a caneta, o escalímetro, a trena, elas estão ali. Observo se tem a água para o cliente, que eu gosto de deixar sempre um copo com uma água para o cliente. Só que, se eu não fizer isso 30 minutos antes, eu não vou estar preparada. O cliente chega, você vai estar agitado naquela folia, você talvez vai ficar inseguro. Você vai apresentar o projeto e o escalímetro. Ai, meu Deus, cadê o escalímetro? E sai procurando. Não vou dizer que eu não fiz, eu já fiz isso. Mas é desagradável e o cliente percebe e a gente fica inseguro. Então, para qualquer coisa que você for fazer antes, você se prepara. Não sai fazendo. Vai fazer uma visita técnica. Tenta observar o que precisa ser levado, o que pode ser que eles vão pedir, os desenhos técnicos. Então, você tem que criar uma rotina de estar preparado, sempre preparado. Um dos pontos também que eu acho muito importante é saber onde buscar ajuda. Como eu falei para vocês, essa insegurança ela veio me atrapalhando, principalmente em meus projetos grandes. Lá no escritório a gente há um tempo vem almejando e buscando um cliente com potencial financeiro maior. E para eu atender esse cliente, eu tenho que também conhecer desse cliente. Mas nem sempre o bolso desse cliente é o nosso bolso, né? Que é o caso do meu. E aí, o que acontece? Eles estão no meio de algumas tecnologias, algum tipo de execução de projeto diferente, que às vezes a gente não conhece. Então, o que eu faço? Eu vou estudar. Então, vou buscar isso em livros, revistas, artigos, internet e tudo mais. A mesma coisa você vai fazer para insegurança. E eu comecei a ler. Esse ano eu estou no meu 5º livro. São livros bons que me dão muitas técnicas, né? Então, eu realmente, esse ano, eu vim decidida a ser melhor, tanto profissionalmente como pessoalmente. Por isso que eu tô dando essa dica, tá? Todos que eu li essa dica, ela se repetiu. Que é a autossugestão e a sugestão. Então, o que eu faço? Eu vou dar as dicas para vocês do que eu faço. Não quer dizer que seja, que vá funcionar para vocês, mas talvez ajude. E eu achei importante passar. Uma dessas minhas dicas é à noite, quando eu deito, eu costumo mentalizar o que eu quero, que eu me programei para fazer. Além de mentalizar o que eu faço afirmações positivas de mim, né? Eu sou uma boa mãe, eu sou uma boa esposa, uma ótima profissional, eu tenho segurança, eu sei o que eu faço, eu acredito em mim. E essas coisas, elas vão sendo plantadas no teu cérebro e fica lá no teu HD. Com o tempo, o teu corpo ele também vai aceitando essas informações. E claro, você também, porque para ser boa mãe, você tem que praticar as coisas boas. Para ser uma boa esposa, você também tem que praticar as coisas boas. Para você ser uma boa profissional, você também tem que aplicar. Então, automaticamente, uma coisa leva a outra, uma coisa leva a outra. E eu comecei a fazer isso há algum tempo. Eu faço agora à noite e faço também de manhã. De manhã, quando eu acordo, eu tenho o hábito de fazer a gratidão. Eu agradeço a tudo. E se você não consegue, mas o que eu vou agradecer? Pensa e faça uma lista com 10 coisas que você poderia agradecer todos os dias. E eu agradeço. No começo eu ficava um pouco perdida, porque a gente não tem o hábito, mas eu fazia. O que eu fazia? Obrigada, Senhor, por eu... Né, se você é católico, não importa a religião, se você não quiser falar dessa forma, mas é a forma que eu falo.
Obrigada, Senhor, por eu ter acordado. Obrigada, Senhor, por eu ter visto a Laura hoje. Obrigada, Senhor, pelo carro que eu tenho para poder ir trabalhar num dia chuvoso, que eu não preciso pegar condução um ônibus ou ir de outras formas, como tantas outras pessoas precisam. Obrigada, Senhor, pelo alimento que tu me deste. Obrigada, obrigada e obrigada. Você vai ver. Você começa com uma lista de 10 coisas, depois é tão automático que você nem lembra mais dessa lista, né? Então, a autossugestão e a sugestão, ela te ajuda muito. Então, eu começo com a gratidão e depois eu continuo com as minhas afirmações. Eu sugiro para o meu cérebro o que eu quero. E a tua mente subconsciente vai trabalhar em cima disso. E além de tudo isso, eu vou fechar com o que eu acho mais essencial para que isso dê certo, para que tu consigas essa tua segurança. É uma pessoa que seja muito comprometida contigo, que é alguém que esteja próximo de você e que seja a tua pessoa motivadora. Isso mesmo, motivadora. Por quê? Às vezes eu tô lá, ai meu Deus, será que eu acredito em mim hoje? Ai, será que eu vou conseguir fazer esse projeto? Mas será que eu vou conseguir vender? Então, essa pessoa é muito próxima de mim, a gente tem uma ligação muito forte, ela acredita muito em mim, porque ela me conhece. Ela sabe que eu sou batalhadora, ela sabe que eu vou atrás da informação. E aí o que ela faz? Milena, vamos lá, tu consegue. Milena, nossa, tu é capaz porque tu já fez isso, tu já fez aquilo, tu fez aquele outro, tu já deu aula, isso é mais um projeto que vai dar certo porque tu tens experiência, tu tens conhecimento. E essa pessoa fica me afirmando várias vezes as coisas boas. E o que acontece? Eu consigo mesmo. E a partir dessas técnicas que eu comecei a aplicar, que eu comecei a treinar, foi assim incrível o resultado que eu tive na minha vida pessoal e na minha vida profissional, né? E as pessoas que duvidavam, elas começaram a perceber na minha vida pessoal essa mudança. Então é importante, tá? Importante que a gente pense positivo, que a gente confie na gente, e a confiança é a base de tudo. Só que essa confiança não é ninguém que vai te entregar, é a confiança que tem que vir de ti internamente e acreditar nessa tua confiança e acreditar que tu é capaz. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, das técnicas, né, que eu estou usando sobre o tema que é a insegurança, para que a gente possa conversar várias vezes. Se surgirem outras dúvidas, eu vou aqui passar para vocês também, assim, eu tenho algumas alunas, ex-alunas, e elas me perguntam bastante coisa e conversam bastante comigo, e eu acho bem legal. Então, o que eu puder ajudar, eu estarei aberta a ajudar. Obrigada, viu?